Bom dia, senhor presidente, nobres pares. Primeiro, agradecer à vereadora Denise pela cedência e tentar trabalhar aqui a temática da saúde, que é o que nos preocupa nesse momento. Aliás, preocupa todos nós e bastante, né, por essa greve dos médicos, essa crise na saúde. Bom, primeiro, para começar a fazer essa abordagem sobre esse tema, eu queria falar de uma situação que está acontecendo em relação à farmácia popular e um projeto de lei que protocolei nessa casa, que prevê que na farmácia popular que nós temos em Caxias do Sul, seja disponibilizada uma lista com os medicamentos que ela oferece e aqueles medicamentos que estão em falta, que seja feita nessa lista uma observação de quando vai chegar, quando vai haver a adequada reposição. Quando nós falamos em legislar, também isso diz respeito a aprimorar o sistema existente, as leis já existentes. Então, eu, enquanto legislador, eu vinha em um sentido de tentar dar garantias de controle social a um importantíssimo programa. Essa farmácia popular, ela foi inaugurada em Caxias do Sul em 2003, então é um serviço consolidado, mas que ainda a população, de uma certa forma, tem muita dificuldade em saber quais os remédios que a farmácia popular vende e quais que estão em falta. Havendo essa informação para a população vai ter um controle maior para reivindicar quando está faltando medicamento, para saber se o medicamento que o cidadão precisa tomar tem lá para vender. No entanto, na contramão dessa ideia de avançar na saúde, o governo federal tomou a medida de fechar, né, a farmácia popular, e hoje nós temos uma notícia no Pioneiro de que a prefeitura tenta remodelar, fazendo com que as entregas sejam nas unidades básicas de saúde. Então, vejam que isso significa retrocesso, significa não avançar. E o que nós mais temos debatido nessa casa é que existe uma demanda reprimida na saúde, seja de especialistas, seja no todo que o serviço deve oferecer, e cada vez mais a gente vê diminuindo a saúde. Então, enquanto nós, enquanto casas legislativas, podemos contribuir com um projeto simples desse, mas que dá controle, garante o controle social para a nossa população, nós temos, na contramão disso, uma medida do governo que vai fechar essa farmácia popular. Se não bastasse isso, nós temos, por conta da dificuldade de relação com o prefeito e também da classe médica, eu acho que, nesse caso, os dois lados têm que ser criticados. Nós temos hoje, tivemos segunda ontem, consultas a menos, hoje temos consultas a menos, e isso tudo nos preocupa, porque isso vai fazer com que se acirre essa questão e nós vamos criar um passivo enorme na saúde. E não vou ficar aqui usando de sensacionalismo, enfim, mostrando fotos, mas quantos e quantos casos de pessoas que precisam do atendimento, principalmente de especialistas, e hoje o governo não consegue dar conta da atenção básica. Nós fizemos um levantamento à nossa bancada que faltam em várias unidades básicas de saúde pediatras, clínicos gerais e ginecologistas. Então, isso quer dizer que o governo não consegue fazer o beabá, embora o então vereador Daniel Guerra, aqui nessa casa, fazia críticas severas à gestão da saúde, e agora, no seu governo, não consegue implementar nenhum avanço. Vejam que, junto com a segurança e educação, é a área mais significativa para a nossa população, e sequer consegue manter um secretário 3 meses. Então, numa área importantíssima dessa, nós temos alteração de secretário, nós temos uma crise, né, tamanha do governo com os médicos, inclusive o governo sem capacidade de diálogo, ele pega e judicializa suas questões. E quando a gente fala de diálogo, não é aquele diálogo pro forma, de, depois de muita tensão da opinião pública, de que o prefeito não conversa, não dialoga, fazer uma foto ali com os médicos. Tem que ter um diálogo concreto que não seja esse acirramento que o próprio prefeito produz. O prefeito gasta uma energia enorme só na disputa com o vice e com os médicos. Se ele canalizasse isso em diálogo, nós teríamos mais médicos na unidade básica de saúde, nós teríamos um vice ajudando, né, o prefeito, que não consegue estar em tudo. Ontem o vice estava aqui numa audiência importante sobre a segurança pública, mas sem empoderamento para interagir. Então, são algumas questões que nós temos que pontuar. Vereador Denise, depois o vereador Alceu.
vereador Beltrão, também no sentido de falar também sobre a saúde, já que o prefeito Daniel sempre disse na campanha que saúde seria prioridade, acho que é importante também colocar de que hoje a gente vai ter a reunião, né, da farmácia do IPAM, que vai definir o destino da farmácia do IPAM. O conselho gestor do IPAM vai estar discutindo se fecha ou não a farmácia, se transforma em SA ou não. E também é importante colocar que muitas falas e informações que a gente tem, né, por parte de funcionários da farmácia, é de que a farmácia, desde daquela reunião que teve no Ministério Público do Trabalho, com representantes do Ministério do Trabalho, não houve movimentação para realmente transformar em SA a farmácia do IPAM. Então, a gente já mais ou menos imagina o que vai vir hoje na reunião, né, no sentido de orientar o fechamento da farmácia. A gente sabe que, independente da posição do Conselho, a decisão final mesmo vai ser pela Câmara de Vereadores, né? Então, acho que a Câmara aqui, hoje tem demonstrado ser o setor público mais preocupado com a questão dos servidores públicos municipais e a importância da farmácia do IPAM, porque já no Conselho gestor e mesmo o governo municipal parece que já entrou já querendo fechar a farmácia. E nos preocupa porque agora, sem ter a farmácia popular, isso também possa ser também mais um argumento no sentido de fechar a farmácia. Mas eu quero aqui ressaltar a importância da farmácia do IPAM, não só para os servidores públicos municipais, mas também para Caxias do Sul, né, que já vem contribuindo há muito tempo, além dos empregos que estão ali, né, dos funcionários que estão empregados já há muito tempo ali na farmácia do IPAM, e que não é um momento para gerar mais desemprego, né, se não ajuda, né, também não atrapalhe o funcionamento, né, e a geração de trabalho e emprego na nossa cidade. Obrigada. Obrigado, vereador Denise. Vereador Alceu Tomé. Eu peço a palavra depois, vereador. Obrigado aí pela parte, vereador. Assim, para nós que trabalhamos na farmácia do IPAM, né, e a farmácia popular era um elo da quem tinha as pessoas, os servidores lá, os colaboradores, eram funcionários da farmácia do IPAM, né? Então foi criado na época do governo Pepe, né, essa farmácia, né, junto com o convênio junto com a Fiocruz, né? E a gente sabe do esforço de todos os outros governos para poder manter essa farmácia, né? Onde que esse convênio entre a prefeitura e a Fiocruz sempre era bastante, tinha um custo até bastante alto, né? Mas, em questão de saúde, os governos acabaram bancando, né? Uma declaração de líder, presidente. Então, para nós, assim, um motivo assim que eu acho que é a questão da saúde, para o remédio barato, praticamente gratuito, né? Então, eu acho que talvez seja transferido para outras farmácias, mas eu acho que jamais o atendimento que era feito ali. Obrigado, vereador. Vereador Périco. Vereador Rodrigo, pegando como discurso da vereadora Denise, eu estive na farmácia do IPAM quinta-feira e conversei com alguns funcionários e pedi como é que estava a questão das medicações. E eles me colocaram aquilo que já tinham colocado aqui naquela primeira vez que eles nos visitaram, de que estavam deixando de comprar medicamentos e que depois, quando fossem comprar medicamentos, comprariam mais caro. Estive lá quinta-feira e isto me foi dito. Deixaram de comprar e efetivamente estão comprando mais caro. Então, até eu coloco aqui que talvez seja uma estratégia, porque se eu começo a comprar mais caro, eu começo a diminuir o quê? Eu começo a diminuir a lucratividade, ou não lucratividade, mas um saldo positivo dentro da farmácia do IPAM. E aí eu começo a mostrar que ela não é viável porque eu estou comprando remédios mais caros. Isto é falta de gestão. Isso é falta de gestão. Então, eu só queria colocar que os funcionários do IPAM estão sabendo, porque eles entendem do negócio, e isso é uma preocupação que é importante que o senhor levanta hoje aqui. Muito obrigado, vereador Rodrigo. Com a parte, vereador Rodrigo. Obrigado, sim. De imediato, vereador Eloy, por isso. Vereador Rodrigo, eu, lamentavelmente, sou obrigado a colocar essa posição aqui, mas entendo de que eu diria que o governo Daniel Guerra só está reproduzindo, lamentavelmente, o governo Alceu, nessa questão da farmácia do IPAM,
porque, sem dúvida nenhuma, a origem de toda essa discussão sobre a extinção da farmácia iniciou na Procuradoria Jurídica do município. E Vossa Senhoria já, em outros momentos aqui, tem levantado essas questões de que a nossa Procuradoria, lamentavelmente, tem adotado posições que não condizem, né, com a sua real, né, a sua real atribuição, né? Veja-se agora nos processos de defesa do governo, e veja-se também, porque era uma ex-procuradora que estava lá na frente da direção do IPAM, no nosso governo, ao seu e Antônio Feldman, como é agora também um procurador que se encontra à frente da farmácia do IPAM. Então, eles reproduzem ali uma postura meio que consensuada a nível da Procuradoria, tá? E, coincidentemente, são os salários maiores, vereador Adiló. O vereador Adiló já tem levantado isso, vereador Rodrigo, por conta de que muitos deles, inclusive, já concluo, senhor presidente, para, se o vereador entender, de continuar em declaração de líder. Uma declaração de líder da bancada do PT. Segue o vereador Rodrigo. Não quero usar a sua declaração, vereador. Prestigiar Vossa Excelência. Muito obrigado. De raciocínio. Ainda mais hoje nós estamos muito felizes, a bancada do PSB, pela decisão de ontem, né? Então, vamos repercutir posteriormente. Então, Vossa Senhoria faz, de fato, um reconhecimento à nossa bancada. A minha preocupação é que existe, de parte dos servidores mais bem aquinhoados, vamos falar assim, né, uma postura muito clara contra o IPAM. Contra o IPAM enquanto plano de saúde e contra o IPAM enquanto farmácia, enquanto setor de assistência aos servidores, né? Então, nesse sentido, a minha preocupação, porque o atual gestor que está à frente do IPAM, o procurador André, né, só reproduz a posição da... Como era o nome dela? Cezira, né? Cezira, que era também procuradora, né? Tinha uma postura muito clara, assim, me parece, do ponto de vista de limpar a área e deixar só o fundo de previdência. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. E o prefeito Daniel Guerra, isso já se demonstrava aqui na Câmara, muitas vezes ele tem aquele perfil de dublê de esquerda, né? Então, ele faz uma relação com o Sindserve, né? Dá um apoio à greve geral, né, faz alguns discursos ali para mediar, mas, na verdade, a essência desse governo é a reprodução do pensamento do presidente Michel Temer. Acho que o prefeito ele está bem em sintonia, ele encarnou esse espírito do governo Temer, que é do Estado mínimo, né? Tanto que vai se fechar a farmácia popular e não há nenhuma reação do governo, né, já que compõe a base lá no governo federal, já que tem grandes relações com o amigo de Caxias, Carlos Gomes, poderia fazer algum pleito para não se fechar a farmácia popular. Não faz. Aí, quando tem, na sua governabilidade, na sua caneta, as suas ações em relação à farmácia do IPAM, também vai fechar a farmácia do IPAM, que se comprovou que não é uma farmácia deficitária. Então, essa visão do prefeito, né, uma visão de Temer, de Estado mínimo, de acirramento das relações sociais, não é bom para Caxias. Então, acho que o prefeito ele tem que fazer uma reflexão sobre essas questões, porque a campanha toda foi prometendo mais saúde. E quando a gente faz essas cobranças, a gente faz cobranças que são da nossa função de fiscalização e são cobranças que vão no sentido das suas promessas de campanha. Então, acho que já deu o que tinha que dar, acho que chegou no limite, aquele discurso fácil, aquela avaliação, né, de uma parcelinha da sociedade que a Câmara quer atrapalhar o prefeito. A política é feita assim porque não há um pensamento único em Caxias do Sul. Há um prefeito no Executivo e há uma Câmara que exerce a função de legislar. Falei aqui do nosso projeto sobre os medicamentos da farmácia popular e de cobrar, porque o dado concreto é que a nossa população está com menos saúde. Toda a demanda que existe, represada, de consultas com especialistas, enfim, precisaria de mais saúde, precisaria de mais médico, e hoje o que nós vemos é menos, por conta de uma queda de braço, que quem perde é a população, porque o prefeito não usa o SUS. Ele conhece o SUS de aparições momentâneas e rápidas, ou de ouvir falar. Então, ele não vive as agruras do SUS, não vive nenhuma consequência, né, direta.
Então, não sabe o que as pessoas estão passando. No momento em que começa o frio, a previsão agora é de um final de semana bastante frio, né, então a temperatura vai cair e, por consequência, começa a aumentar a procura de atendimento médico, principalmente por conta de doenças respiratórias. Então, o que nós estamos propondo aqui é que o prefeito se mobilize, né, para tentar reverter essa questão da farmácia popular e tenha a melhor saída possível. E acho importante a abordagem da vereadora Denise no sentido de, novamente, trazer esse assunto da farmácia do IPAM, porque também já restou comprovado de que, além desse pensamento Michel Temer, né, de Estado mínimo, de sucatear, de vender, de acirrar, não tem uma justificativa plausível para esse fechamento da farmácia do IPAM, o que vai ser um retrocesso para a nossa sociedade. Começa com o IPAM, daqui a pouco já vislumbra a Codeca, quando vê até a nossa água vai. Começa assim. Começa um pensamento, né, de que tem que vender, de que tem que equilibrar as finanças e vai indo. Basta ver o que nós vamos viver no Estado, né? Espero que o governador, acho que agora estou tentando fazer uma reflexão no nível estadual, acho que a saída mais digna do governador seria, então, propor um plebiscito para a venda das estatais. Vamos debater com o povo, porque essa manobra de querer aprovar uma emenda na nossa Constituição Estadual para permitir a venda, isso eu acho que é lamentável e o próprio dispositivo na Constituição que proíbe vender sem uma consulta popular já demonstra o pensamento da nossa sociedade. O senhor tem sua parte. Vereador Beltrão, ainda sobre a questão da saúde, já que o senhor está trazendo a questão da privatização, também é importante dizer que hoje vai ter uma reunião extraordinária do Conselho de Saúde, e a pauta é a terceirização da UPA Zona Norte. Na verdade, a Prefeitura tenta colocar um outro termo, agora nem me lembro, mas é um termo bonito para dizer que é terceirização, né? É terceirizar a UPA Zona Norte. Então, hoje, o Conselho de Saúde vai estar reunindo de forma extraordinária para debater a terceirização da UPA Zona Norte. Mas a gente sabe que já tem um processo já encaminhado, via licitação, já buscando empresa para assumir a UPA Zona Norte, né? Então, tanto a gente aqui sempre defendeu que fosse gerida pelos servidores públicos municipais, né, que tivesse os servidores públicos à frente da UPA Zona Norte, até porque a gente tem um quadro de servidores extremamente competentes e qualificados. Inclusive, o prefeito Daniel, quando vereador, também defendia isso, né, e agora simplesmente esqueceu o que defendia, né, e essa questão dos servidores públicos. E só ainda sobre a questão da greve geral, do dia 28, o prefeito anunciou que estaria apoiando a greve geral, mas, a princípio, o primeiro combinado com o sindicato era que os servidores teriam o mês de maio para pagar as horas que estariam em greve na sexta-feira. O que foi combinado, na verdade, já não foi o que foi implantado, de fato, pelo prefeito, né? O prefeito deu a ordem, então, que quem quiser fazer a greve vai ter que pagar as horas nessa semana. Isso quer dizer, foi dado ontem, vai ter que pagar entre terça, quarta e quinta, 3 dias, 8 horas, para quem quiser fazer a greve na sexta-feira. Isso é para não ter greve, então é fingir que apoia, né, a greve, porque quem trabalha 8 horas por dia vai ter que pagar mais 8 horas aí, dividido em 3 dias, né? Então, os servidores públicos estão bastante incomodados. O sindicato também já pediu para a secretária para rever isso, porque é impossível, né? Aí é só discurso para fora para fingir que apoia, mas, na verdade, na prática, é quase impossível de cumprir essa regra aí de apoio para cumprir a greve geral. É isso. Tá ok, obrigado, vereadora Denise. Vereadora Adilá. Obrigado, vereador Rodrigo. A Denise abordou exatamente o que eu ia falar. Essa greve anunciada com essa rapidez, na verdade, ela tem esse sentido de autorizar, fazer um agrado com uma mão e tirar com a outra, impondo o pessoal a fazer essa jornada antecipada. Mas também me preocupa que não se vê nenhum movimento do governo no sentido de fazer um mutirão para recuperar essas consultas, porque tem muitos médicos que não estão em greve. Então, quem sabe convocá-los por hora extra, alguma coisa, porque o aumento de número de consultas, e Vossa Excelência tem toda a razão, o inverno está aí, e a informação que se tem, inclusive, dos especialistas em pneumologia que estão se afastando, o quadro não é bom, o que vem pela frente, prevendo e conhecendo o inverno em Caxias do Sul. Obrigado pela sua parte. Obrigado, vereador. E é justamente isso, né? Então, o que a gente está vendo é menos saúde, não é mais saúde. Se fosse mais saúde, não tem problema. Quando nós tivermos mais saúde, eu venho na tribuna e digo, olha,
O prefeito está correto, de parabéns, nós temos mais saúde em Caxias. Mas nós temos menos. E acho, vereadora Denise, que é preocupante essa visão do prefeito da concepção da UPA, porque a UPA ela tem uma concepção, que não é a visão do prefeito, que o prefeito quer fazer da UPA uma clínica popular, essas clínicas que vão começar a surgir agora, até por uma adaptação ao mercado, onde a pessoa paga lá 50, 60, consulta um especialista, já faz um exame, enfim. A UPA ela é extremamente importante para a rede de saúde, ela tem toda uma outra concepção, e por isso que ela não poderia ser terceirizada, porque é um serviço estruturante da saúde em Caxias do Sul. Não é um serviço secundário, mais um serviço que vai abrir, aí faz uma terceirização porque precisa abrir rápido, né? E tenho certeza que se o prefeito, quando estava na condição de candidato, tivesse aberto o jogo, né, sido honesto, olha, eu quero privatizar tudo, quero privatizar a UPA, eu quero... Enfim, talvez não teria sido eleito. Por quê? Porque o pensamento do nosso povo, até quero ser bem realista aqui, de que existe uma parcela, e eu respeito, que ainda tem esse pensamento privatista. Mas, em relação à saúde, à segurança e à educação, nosso povo é muito uníssono contra qualquer terceirização ou privatização, que são áreas essenciais. Então, acho que está em tempo, inclusive, do prefeito rever essa posição. Obrigado, nobre presidente. E parabéns aqui pelas adaptações aqui da tribuna, cara.